Fala galera do YouTube, tudo bem? Oficina das Paredes retornando e hoje, pessoal, nós vamos estar dando continuidade às nossas perguntas do nosso novo quadro Pergunta que eu te respondo. E hoje nós vamos estar respondendo a pergunta do nosso amigo Elias Rezende, um grande amigo nosso, um grande pintor, já fizemos até alguns trabalhos juntos e vamos à pergunta dele. Professor, tenho uma parede pintada com esmalte brilhante. Qual seria o procedimento para que eu possa mudar para uma tinta látex? Então, primeiramente, quero agradecer aí a participação do Elias. Então, vamos lá, Elias. Então, eu vou tentar separar aqui a resposta da sua pergunta em duas partes. Então, a pergunta do Elias acaba se caracterizando, num trabalho de repintura. Então, toda vez que eu vou realizar um trabalho de repintura, obrigatoriamente eu preciso realizar o lixamento em toda a superfície e, na sequência, realizar a limpeza. O lixamento ele vai me promover um novo ponto de ancoragem para receber essa nova camada de tinta. Esse procedimento me ajuda a criar um ponto de ancoragem melhor para essa tinta. Então, com isso, eu não vou ter problema com a minha pintura, principalmente com desplacamento. Essa seria a resposta mais simples referente aí à pergunta do nosso amigo Elias. Agora, como ele se refere a uma tinta esmalte brilhante, então vamos fazer uma separação. Vamos imaginar que essa tinta que ele mencionou seja um esmalte sintético à base de solvente e ele vai adicionar uma tinta látex à base d'água. Então, ainda existe aí alguns mistérios, referente. Será que eu posso aplicar uma tinta à base d'água sobre uma tinta à base de solvente? Ou será que eu posso aplicar uma tinta à base de solvente sobre uma tinta à base d'água? Então, assim, a resposta é: eu posso, só que eu preciso realizar uma boa preparação. E essa tinta, tanto à base d'água quanto à base de solvente, para que eu não tenha problema com ela ou nenhum tipo de reação química, a tinta precisa estar curada. A tinta ela precisa ter passado pelo seu tempo de secagem total. Então nós sabemos que a tinta ela tem 3 tempos de secagem: secagem ao toque, secagem entre demãos e secagem final. Então nesse caso eu só poderia fazer essa alteração de uma tinta à base d'água para uma tinta à base de solvente ou uma base de solvente para uma tinta à base d'água depois da secagem total dessa tinta. Aí eu não teria nenhum tipo de problema. Mas o recomendado pelos fabricantes seria que essa tinta tivesse já ultrapassado aí o seu tempo de cura, que ela pode ter uma variação de 21 dias até 45 dias. Mas de qualquer forma, Elias, o procedimento seria o mesmo: realizar um lixamento, limpeza e aplicar a nova camada de tinta. A lixa que você vai utilizar também é uma lixa vermelha para alvenaria. Então você vai utilizar uma lixa com granulometria de 150 a 180. Lembrando que eu não posso depositar tanta força sobre a lixa. Então isso pode proporcionar riscos mais profundos e acabar comprometendo aí a minha pintura. Numa tinta látex, que ela é uma tinta mais porosa, não teríamos tanto problema referente a isso. Mas como essa nossa tinta ela tem brilho, ela cria uma película lisa e uniforme, então eu vou ter problema se eu depositar muita força sobre a minha lixa. Então eu vou criar ranhuras. Então, quando eu for depositar uma nova camada de tinta, esses riscos que foi proporcionado pela nossa lixa, ou uma numeração errada, ou uma força desnecessária, eu vou ter esse problema porque vai fotografar todos esses riscos. E aí eu teria que passar massa, lixar para poder corrigir esse problema. Agora vamos imaginar que o Elias ele está se referindo a uma tinta à base de óleo. Então qual que era o procedimento que nós utilizávamos naquela época quando nós nos deparávamos com uma parede que foi pintada com tinta à base de óleo? Nesse caso o procedimento mais correto seria o quê? Remover toda essa película dessa tinta, fazer uma nova preparação, realizar uma boa preparação para essa base para estar recebendo essa nova camada de tinta. Naquela época nós utilizávamos alguns recursos como removedor pastoso, soprador térmico, até o próprio maçarico era utilizado naquela época para poder enfraquecer a película da tinta. Com isso ficava mais fácil a retirada com o auxílio de uma espátula. Então esses eram os procedimentos que eram utilizados naquela época. Outro detalhe também que nós podemos estar ajudando o nosso amigo Elias é se essa tinta esmalte sintético, se o acabamento dela está muito grosseiro. Então assim, se o acabamento estiver muito grosseiro, estiver enrugado, ou aquele acabamento casca de laranja, eu tenho duas situações. Ou eu posso realizar um bom lixamento, realizar um bom desbaste. Então nesse caso,
eu vou diminuir a numeração da minha lixa, posso estar utilizando aí uma lixa 100, uma lixa 120, para poder desbastar um pouco mais a camada dessa tinta. Só que aí no caso, haveria a necessidade, né, de aplicar um fundo preparador de parede e fazer uma correção com uma camada de massa, para que a gente consiga melhorar o acabamento. Agora, pensando na parte fácil da pintura, se esse mesmo acabamento do esmalte brilhante tiver em boas condições, tiver com um bom acabamento liso, uniforme, não teria necessidade de fazer a remoção. Somente o lixamento com a mesma numeração 150 e 180, realizar a limpeza e aplicar a camada de tinta látex aí, como o Elias mencionou. Bom, essa foi a resposta técnica referente à pergunta do nosso amigo Elias Rezende. Espero ter esclarecido aí a dúvida do Elias. E no próximo vídeo, pessoal, eu vou estar respondendo a duas perguntas. Eu vou estar respondendo a pergunta do Bruno Arruda e vou estar respondendo a pergunta do Edson Berto. E são perguntas que basicamente se refere ao mesmo produto, só que em situações diferentes. Espero que vocês tenham gostado. Oficina das Paredes agradece e até os próximos vídeos.